Para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo resposta. Dessa vez um assunto bem interessante, tá? Que eu gostei bastante. Deixa eu me procurar aqui. Foi o Iago Meira. Ele falou bem assim, olha, posso sugerir um tema do vídeo? Pode, e muito obrigado já por essa iniciativa e por estar aproveitando o canal também, meu irmão. O dogma de Maria como Theotokos, né? Para o Senhor é válido? Esse tema, ou esse termo, na verdade, é muito controverso entre os reformados. Gostaria de saber sua opinião sobre o tema. Obrigado. Muito bom, gostei, tá? Ótimo tema. Para isso, eu vou abrir aqui logo o. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou para a aba do site Monergismo, né? Já abri aqui. Porque temos acesso aqui justamente à Declaração da Calcedônia, né? Que é da onde temos esse termo aí, né? Theotokos. No caso, Maria, mãe de Deus, né? Mãe de Deus. Theotokos. Deixa eu só organizar aqui para ficar melhor para a gente. Vamos lá. Deixa eu só... Espera aí, viu? Eu tenho que deixar tudo certinho. Né? Para que haja um melhor aproveitamento. Pronto, estou aqui. Agora vai. Pronto. Vamos lá, porque eu vou destacando e dá pra gente aproveitar aqui. Deixa eu só subir um pouquinho para vocês verem aqui o nome. Declaração de fé da Calcedônia, tá? Então, nós temos aqui uma declaração de fé muito importante, tá? E é muito importante, não é? Quando o irmão perguntou sobre Theotokos, né? Que é mãe de Deus, Theotokos. O irmão perguntou o que é que eu acho, não é? Basicamente desse termo, né? Desse dogma, basicamente. Desse termo, no caso. Perguntou se para mim é válido, né? Então, vamos lá. Existe controvérsia sobre isso? Com certeza existe. Mas eu acho que as controvérsias são uma má compreensão, tá? Primeiro de tudo, porque a expressão, o termo Theotokos, não é mariologia. Não é um tipo de doutrina a respeito de Maria. O Theotokos não se refere a Maria, especificamente. Lembremos que a declaração da Calcedônia é uma declaração, não é, cristológica, tá? Então, está se falando de Cristo. Isso é um ponto muito importante, tá? É só lembrar, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e corpo, consubstancial, não é, ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós, e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, Theotokos. Ou seja, é um credo, né, uma declaração cristológica e não mariológica, tá? Então, Theotokos não se refere a Maria. Geralmente, quando o bom evangélico ouve isso, né, às vezes até eu já notei aí, né, algum de tradição reformada falando alguma coisa sobre isso também, talvez, sei lá, por uma questão cultural, o peso da palavra seja demais e a pessoa não queira nem sequer tratar do assunto ou então ser favorável ao uso do termo. Os reformadores não tinham problema com isso, tá? Mas nós também não precisamos ter, né? Tá? Então, eles não tinham problema com isso porque eles entendiam perfeitamente, né? É um termo de uma declaração cristológica. Então, o assunto é Cristo e não Maria. Esse é o detalhe. Logo, por que eu deveria ter problema com isso? Né? É claro que, para mim, o termo é válido. Eu não tenho problema com isso aí. Não é comum falarmos sobre isso, não é? A declaração da Calcedônia não é tão usada por nós, porque já temos, por exemplo, o credo de Nicéia, além do credo apostólico, o credo de Nicéia, o credo também atanasiano, que já é bem exaustivo com relação a esses assuntos, né? Isso também não desmerece o credo da Calcedônia, que é um documento importantíssimo e que também estamos de acordo, né? Eu estou de acordo também, então eu não tenho um problema e para mim é um termo válido, sem problema nenhum. Né? Inclusive, eu acabei de voltar de uma catequese e quando falou-se sobre o mediador, né, Deus e homem, eu acabei também tocando no assunto do Theotokos, né, Maria, mãe de Deus, para falar justamente sobre
não é, que Maria, mãe de Deus, fala de Cristo e não de Maria. Esse é o ponto. Maria, mãe de Deus, é uma expressão cristológica e não mariológica. Tá? Isso é muito importante. Então, é para falar simplesmente isso. Quem nasceu do ventre de Maria? Se a pessoa vai fazer, por exemplo, divisão das naturezas de Cristo, ela vai incorrer naquelas heresias já vencidas nesse período. Tá? Então, quem vai fazer divisão não é, está abraçando heresias. Porque a compreensão não é, cristã, genuína e bíblica é que Cristo é Deus homem. Tá? Cristo é Deus homem. Ele não está dividido. Ele não é metade Deus, metade homem. Ou então ele não nasceu e depois foi preenchido pelo divino. Ou então ele não se tornou filho de Deus após o nascimento. Não. Ele é Deus homem. Logo, quem nasceu do ventre de Maria? Deus homem. Por isso se pode falar Maria, mãe de Deus. Por isso a expressão Theotokos não se refere a Maria, mas se refere a Cristo. Tá? Esse é o ponto mais central aqui, certo? Eu recomendo que leia a declaração da Calcedônia, não tem um problema com a declaração, Theotokos, nenhum, certo? E é bom compreender isso aí. Eu vou até ler mais o restinho aqui da declaração. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, certo? Conseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Então, não existe uma anulação, ok? Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não é? Hipóstasis, não é? Pensando na hipostase, né? União hipostática de Cristo, mas dividido ou separado em duas pessoas. Não dividido, no caso, ou separado em duas pessoas, certo? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é, ou seja, não são duas pessoas em Cristo, são duas naturezas, que é o único Cristo. Né? Então, Deus, homem, é o Cristo. Quem nasceu do ventre de Maria, Deus, homem. Por isso, Theotokos, mãe de Deus, certo? Então, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas e outros e outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos padres nos transmitiu. Tá? Então, basicamente é isso, meu irmão. Não há problema nenhum com o termo mãe de Deus, não é? Theotokos, justamente porque é um termo cristológico e não mariológico. Eu lamento que alguns evangélicos não entendam isso, né? Infelizmente, a falta de conhecimento dos credos antigos, da teologia antiga, dos debates com os pais da igreja, tudo isso que é tão rico para nós, né? Os maiores debates teológicos tivemos naquele início da igreja, os grandes temas foram definidos lá, né? Então, muitas pessoas não se importam com isso, ou então acabem abrindo mão de um termo porque isso não soa muito bem. É igual, por exemplo, como é que nós nos entendemos enquanto igreja? Para nós, uma vez que nós confessamos, por exemplo, os credos antigos, o credo de Nicéia, ou o credo apostólico, né, vai nos ensinar sobre uma única igreja, não é, que é católica e apostólica, e é santa. Então, a igreja de Cristo é católica. Logo, eu sou católico. Entende? Não há um cristão genuíno que não seja católico. Quem não é católico não é cristão. Tá? Mas o termo, como ele é tão comumente usado por aquela tradição antiga, milenar, católica, apostólica, romana, muitos evangélicos, não é, e até reformados muitas vezes, acabam não querendo usar o nome porque pensam que vai ser uma associação. Olha, sinceramente, as pessoas vão falar de nós, não é? Mas gostando ou não, vão falar da gente. Então, eu não ligo muito para essa questão. Né? Então, muitas vezes, quando eu estou conversando com pessoas também, eu não tenho problema nenhum em usar o termo católico e dizer, não, nós somos católicos de verdade. Tá? Entende? Porque nós subscrevemos a doutrina que é católica, que é apostólica. Não é? Só não temos as peculiaridades de Roma, não pertencemos à instituição histórica romana. É simplesmente isso. Mas todo cristão genuíno é católico. Ok? Então, eu não tenho problemas com esses termos não, beleza? Então, valeu, muito obrigado. Para quem não sabia disso, né, fica aí a dica, estudem os credos antigos e entendam, não é, o que os termos significam, certo? Não tem um peso nenhum com relação a isso. Mas é bom explicar,
não é? Porque às vezes para o evangélico, o bom evangélico, o evangélico da Terra-média, né? Ou seja, aquele que não tem tanto acesso a conhecimento da história, isso parece uma coisa muito pesada, né? Muito estranha. Mas vamos explicar também, né? Sempre. Beleza? Muito obrigado. Não, o pior é que é estranho, por exemplo, tá, Theotokos é estranho, mas para os evangélicos, por exemplo, estranho é catecismo, confissão de fé, credo. Né? Nós já temos que explicar um monte de coisas, por que não explicar isso também? Né? Então eu não tenho dificuldade nenhuma. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.